Bom dia, pessoal. Janete Goldstar chegou. Eu tô com vários vídeos, eu não vou ficar repetindo. Não deu tempo de eu postar. E como eu fiz uma coisinha diferente com uma cartinha do meu primeiro filho, o mais velho, e as minhas amigas adoraram. Ontem eu estava fuçando umas fotos que eu precisei, que vai ser uma outra postagem. Eu encontrei do meu mais novo. As coisas são assim, aparecem. E claro que vocês vão perceber que foi, como é que fala? Dia das Mães. Ele era gordinho, né? Ele ainda era um menino, uma criança. E eu também tô gordinha, quase irreconhecível. E aí, I love you, Luiz Felipe. Só para vocês terem uma noção. É aquela fase que a criança é gordinha, fofinha. E ele fez uma homenagem para mim de Dia das Mães na escola. Então eu também vou transcrever o que ele me mandou. Somente você pode fazer esse mundo parecer direito. Somente você pode fazer a escuridão brilhar. Somente você, e você sozinha, pode me emocionar como você faz. Ele também era muito inteligente. Todos eles. E encher meu coração com amor só para você. Somente você pode fazer uma mudança em mim. Oh, é verdade. Quando você segura minha mão, eu compreendo a mágica que você faz. Naquele tempo, eles gostavam do meu jeito extrovertido, do meu teatro amador. Eu já era uma youtuber, numa época que nem existia isso. E eu era. Então, olha, eu compreendo a mágica que você faz. Você é única e somente você. Cada um de nós somos únicos. Mas ele estava falando para mim, como mãe. Somente você pode fazer uma mudança em mim. Perdoa, filho, se eu não conseguir a mudança que eu gostaria que tivesse sido feita. É verdade, você é meu destino. Quando você segura minha mão, eu compreendo. Naquela época a gente andava de braço dado, de mão dada. E quantas pessoas me paravam na praça para falar, mas que criança linda. Ele era gordinho, aquela fase que a criança é amorosa, anda de mão dada com a mãe, não tem trupe de amigos, não tem namoradinha. A gente é a namoradinha. Eu compreendo a mágica que você faz. Você é um sonho verdadeiro, minha única, e somente você. Assinado, Luiz Felipe. Como é bom a gente remexer documentos, que eu achei a carta do Leonardo e fiquei assim, gente, como é que ele podia ver toda a luta de eu ter arregaçado as mangas e, como ele disse, dar a vida que nós temos hoje. E agora eu achei do Felipe, de quando ele estava, acho que no nível primário, ginasial, pela carinha dele aqui, ó, gordinho. Geralmente essa fase é a fase mais gostosa de filhos. Quando eles são muito pequenininhos, dão trabalho, arteiro, você tem que trocar fralda, dão muito trabalho. Quando eles vão pegando 7, 8 aninhos, eles já viram companheiros. E não tem vergonha do pai e da mãe. Sai abraçado na rua. Hoje eu vejo crianças na idade dele, com a mãe, e eu falo,
curta muito essa fase. Depois que eles pegam 15, 16, 17, é turminha, namoradinha. E aí os pais são os chatos, os coroas. Ô velho, sai pra lá, velho. Ô véia, você não sabe nada, véia. Mas na idade de 9 a 12, 13 anos, são os maiores companheiros. E indo o Felipe, que foi o último rapa de tacho, ele era mais carinhoso ainda. E saía abraçado, de mão dada. E quando eu encontrava na rua, eu gosto de repetir, né? As pessoas paravam me cumprimentar. Que criança linda! Hoje eu também encontro mães com filhos dessa idade. E eu falo, eu tive um parecido com o teu. Nessa idade eles são gordinhos, depois cresce, emagrece. Curta essa fase. Porque quando eles crescem, vão para as faculdades, vão ter influência de amigos, de namoradas. E aí esquece, porque o pai e a mãe já estão mais velhos. Então são quadrados, não sabem nada. É a fase de que eles pensam que sabem. Hoje, esse menino, ele passou em 3 federais, sem cursinho. Ele conseguiu bolsa para estudar faculdade de engenharia mecânica, elétrica, o Leonardo. Nada mais, nada menos do que na Federal da Inglaterra, em Londres. O menino virou uma estrelinha de Hollywood, segundo a minha irmã. Janete, o Felipe é tão inteligente que para falar bom dia, você tem que pagar. Ele virou estrelinha de Hollywood. Tirando um sarrinho, mas tudo bem. Eu fiquei muito orgulhosa. E realmente, os outros 2 fizeram USP, mestrado, doutorado, pós-graduação em várias federais. A chegar ao nível de PhD pela Federal de Granada, na Espanha. Quem será que eles puxaram? É fácil de saber, né? É bem fácil. Porque eu sempre li muito, escrevi muito, falei muito, estudei muito. E é isso que o Leonardo também cita com 18 anos. Sobre isso. Sobre sabedoria. Aliada ao meu bom humor. A conseguir transformar tragédias em comédias. Todos os dias. Porque eles viram o que eu enfrentava. E viram a minha luta. Depois, gente, vocês aproveitem essa fase, tá? É mais um conselhinho, tipo espiritualmente falando. Porque depois eles vão a faculdades, eles aprendem outras coisas, são amigos, são namoradas. E aí os pais ficam realmente para trás. Aí eles passam a ter vergonha. Andava abraçado comigo com 12, 13 aninhos. Depois que ficou moço, ai, eu sou muito espetaculosa, eu falo alto. Eu brinco, eu interpreto, eu vou no teatro e faço o teatro acontecer. Ou seja, o teatro, para mim, é 24 horas do dia. Eu estou saindo da minha casa agora, atrasada, porque eu tenho mais curso. Eu não vou deixar de pôr uma informação no YouTube, porque eu estou em falta. Ontem não deu tempo, antes de ontem não deu tempo. E eu já fiz algumas coisas que eu já falei, mas eu queria editar melhor, colocar um fundo musical. Eu estou aprendendo. Ontem eu passei o domingo todo à tarde com uma pessoa me ajudando a colocar um fundo musical. E tive que sair. Quando eu voltei à noite para editar, eu fui ouvir. Gente, eu devia ter me filmado.
Foi só risada. Mas foi só gargalhada. O que aconteceu, Janete? Eu queria um fundinho, né? Com a música do Roberto. Outra vez que você foi. Aí, eu já tinha conseguido emprestado do Cícero o celular dele e ele pôs a musiquinha. E eu falei, tá, com aquele fundinho do Você Foi. Quando eu pedi ajuda para essa pessoa, que é muito inteligente em computador, ele falou, não, Janete, eu vou pôr um fundinho mais leve. Beleza. Quando eu cheguei para postar, gente, o que eu dava de risada. Deu um BO na edição, porque aí ficou o meu Você Foi, que estava no celular do Cícero, com mais o Você Foi que ele colocou. Foi uma gozação. Só para esticar um pouquinho, porque só tem 11 minutos aqui. Então, o que aconteceu? Quando ele colocou para mim o Você Foi, não foi só o Você Foi. Continuou cantando música do Roberto. Só que eu entrei na vibe. Porque depois do Você Foi, tinha Eu Voltei. E eu entrei na vibe. Porque teve uma época, que essa história é de um ex-noivo, que ele também tinha ido embora para fazer um tratamento. E eu quase morri quando ele foi embora para fazer o tratamento. Só que depois ele voltou. Então tem muitas músicas do Roberto que acompanham essa época, que eu tinha 18 anos, e ele 17. Aí o Roberto continuou. Eu voltei agora para ficar. E eu não tinha como desligar e continuar gravando. Eu embarquei. Não, realmente, aí teve uma época que você foi e voltou e comecei a cantar. Eu voltei agora para ficar. Gente, cantar não é meu fraco. Mas eu entrei na vibe. E quando o rapaz foi configurar tudo isso, eu vim assistir à noite para postar. Eu ria de chorar, porque virou um balaio de gato. Ficou 2 Você Foi, depois começou Eu Voltei para as coisas que eu deixei, eu voltei. Aí eu falei, como é que eu vou postar? Ninguém vai ter nada. O que ela está falando? Que você foi, que ele voltou, que ele ainda vai, que ele nem devia ter ido? Eu sentei e eu ria sozinha. Então eu não pude postar. Porque quem fosse ouvir o começo, depois eu falo, eu explico bastante coisa, eu conto um pouco deste fato, que é muito, muito importante. É uma lição de vida também. A importância de um homem, que era um menino ainda, que o pai era um advogado, era um vereador, que tinha uma biblioteca numa sala enorme, de cima e embaixo de livros. Então ele também era bem lido. E como ele era bem lido, ele sabia falar. Ele tinha o dom da fala. E da fala romântica, que é o que toda mulher quer. Lembra desse cara sou eu? Esse cara sou eu. Que conta os minutos quando você vem vindo. Que te fala de amor. Que abre a porta do carro quando você vem. Um homem que toda mulher gostaria de ter. Que todo homem, como diz o Roberto, gostaria de ser. E ele ainda fala, né? Eu estou tentando ser. Então aquele era o cara. E ele merece uma homenagem. Ele merece a minha homenagem. E aí eu toda louquinha para postar. Gente, misturou Você Foi com Eu Voltei. Gente, eu rachei o bico de dar risada. Porque eu já falei, né? As minhas postagens vão ser sérias. Ao mesmo tempo vai ter uma pitadinha de piada no meio. Mas é uma piada. Eu não vou poder postar. Então eu vou ter que recorrer aos universitários para arrumar esse início.
Porque daí vão começar a ouvir e não vou entender nada. Eu falo, eu não vou nem escutar o resto. Depois que acaba a música, aí eu dou o meu depoimento. Então eu tenho que esperar arrumar para postar. Eu falei, não, gente, eu não postei ontem, eu não postei. Eu vou postar hoje, porque aí mexendo nas fotos, que eu precisei procurar a foto desse rapaz, do Caio. Então virou uma correria para achar foto, para colocar a foto dele ali, para mim fazer uma homenagem para ele. E naquela busca da foto, às vezes nada nessa vida é por acaso. Eu achei essa outra homenagem do Felipe, o mais novo, quando ele era gordinho, quando ele saía de mãos dadas com a mamãe, e todo mundo falava, que menino mais lindo! Pegava pelas bochechas, que menino mais lindo! Aproveitem seus filhos, que antes dos 7, eles dão trabalho. Dos 7 aos 12, 13, vocês curtam cada minuto. Porque depois também, aí é namoradinha, vão embora, vão estudar, aí acaba tudo. Vai um recado para você, Luiz Felipe. Essa semana eu achei uma cartinha do Leonardo. Eu fiquei surpreendida. Hoje ele é outra pessoa. Eu também sou. Você, Felipe, já se formou, se graduou, 3 federais sem cursinho, passou a rasteira nos outros 2, em off. E eu sei que você já tem firma, que você trabalha em São Paulo. Claro, puxou quem? Cada um que julgue. É um orgulho para mim. Eu agradeço. Achei uma... Você me mandava. Ele me mandava Oscar, às vezes, de Dia das Mães. Sabe? My Mother com Oscar. Como se eu estivesse recebendo um prêmio. Lá onde o Michael Jackson recebeu. Até isso eu tenho guardadinho. Mas esta cartinha, esta homenagem que a professora fez a capinha, eles desenharam, vocês viram tudo bonitinho. Ele pegou uma foto minha, que eu estava até gordinha, não gosto nem de mostrar muito, estava mais gordinha, né? E ele também. E hoje eu agradeço. Que homenagem linda. E como dizia Leonardo, na outra dessa semana que eu postei, mãe, hoje, depois eles ficaram sério, não gosta da mãe assim, extrovertida, teatral. Mas ele disse, se riem de você, agradeça. O riso é uma homenagem que o idiota está dando para um gênio. Obrigado, Leonardo. Obrigada, Felipe. Vocês continuam sendo meus filhos. Apesar de tudo que aconteceu naquele divórcio, um dia vocês também vão saber alguma coisa. Mas, gente do céu, como o Leonardo tá lindo. Ontem eu procurei uma foto atual dele. O Jimmy Carrey, quando era moço, tá perdendo longe. Que lindo. Qualquer dia eu vou fazer também uma outra live. Se tivesse aqui no carro, já ia mostrar para vocês. É que tá lá dentro. Não, não tá lá dentro. Tá aqui no meu celular, mas eu não sei passar para cá. Pegar dali e pôr aqui na live. Mas diz que tem jeito. Uma hora eu coloco. Como o Leonardo está lindo. Tá tão lindo ao ponto de eu olhar e falar assim, gente, hoje ele tá com 40 anos. Gente, se eu fosse uma moça solteira, eu ia me apaixonar. O Felipe, que ali tava gordinho e tudo, também achei uma foto dele nova, recente.
Só que o Leonardo tá mais bonito. Maravilhoso. Parece um galã de filme de Hollywood. E o Felipe, com a inteligência dele, é uma estrelinha de Hollywood. Fecha.